As páginas que agora se abrem diante de mim não cheiram a enxofre nem carregam cinzas. Elas exalam resina, terra úmida e folhas antigas. Este não é um capítulo sobre o inferno, mas sobre algo igualmente antigo e perigoso. As florestas não são apenas lugares. Elas são consciências. Meu nome é Vorat, o proscrito. Durante anos caminhei por trilhas que não aparecem em mapas, ouvi árvores rangerem como ossos velhos e senti olhares onde não havia olhos humanos. Aprendi cedo que a floresta não perdoa invasões. Ela observa, ela julga, e quando decide agir, não deixa testemunhas. Hoje revelarei aquilo que guarda os limites entre o homem e o verde eterno. Estes são os guardiões da floresta. O primeiro nome gravado neste grimório é Leshy. Sua origem mitológica nasce no folclore eslavo, em regiões da Europa Oriental, onde as florestas eram tão vastas que se tornavam mundos próprios, separados da civilização humana. Para esses povos, a floresta não era apenas um recurso, mas um território sagrado e perigoso, governado por uma consciência viva. Essa consciência recebeu o nome de Leshy. A aparência de Leshy nunca é fixa. Ele é um espírito mutável, capaz de alterar tamanho, forma e feições conforme a necessidade. Pode surgir como um homem alto, de barba feita de musgo e folhas, olhos verdes como sombra profunda e pele semelhante à casca de árvores antigas. Em outros relatos, aparece como um gigante maior que os pinheiros, ou como uma criatura pequena, quase imperceptível entre arbustos. Seus traços sempre carregam algo de vegetal, como se a floresta estivesse usando um corpo para se manifestar. A maneira como Leshy atua raramente envolve violência direta. Seu domínio é o engano. Ele distorce caminhos, altera referências naturais e confunde a mente humana. Viajantes sob sua influência caminham em círculos por horas ou dias, ouvem vozes familiares chamando à distância e seguem trilhas que simplesmente não existiam antes. Muitos relatos falam de risadas ecoando entre as árvores enquanto homens se perdiam até a exaustão ou enlouqueciam. Registros históricos e folclóricos descrevem camponeses encontrados dias depois, incapazes de explicar como haviam se perdido tão perto de casa. Outros nunca retornaram. Para se proteger de Leshy, antigos costumes recomendavam vestir roupas do avesso, trocar os sapatos de pé ou deixar oferendas simples, como pão e sal, na entrada da floresta. Ferro frio e objetos de metal também eram carregados como proteção simbólica. Leshy não exige adoração, apenas reconhecimento. Na hierarquia natural, ele não serve a ninguém. Ele é a própria vontade da floresta manifestada. Nas páginas seguintes, surge um nome que ecoa profundamente nas matas do Brasil: Curupira. Sua origem mitológica está ligada aos povos indígenas muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Para essas culturas, a floresta não era algo a ser dominado, mas respeitado. O Curupira nasce como resposta espiritual à ameaça humana contra a vida selvagem. Sua aparência é imediatamente reconhecível. Curupira é descrito como uma figura humanoide de pequena estatura, cabelos vermelhos ou alaranjados como folhas secas ao sol, e, sobretudo, pés virados para trás. Essa característica não é deformidade, mas armadilha. Seus rastros enganam caçadores e invasores, conduzindo-os cada vez mais para dentro da mata. O modo de agir do Curupira é disciplinador. Ele não ataca por crueldade, mas por justiça. Sua principal função é punir aqueles que caçam por ganância, derrubam árvores sem necessidade ou desrespeitam os animais. Ele cria ilusões sonoras,
imita gritos, altera a percepção do espaço e conduz invasores à desorientação total. Há relatos de homens encontrados dias depois, desidratados, falando sozinhos ou abraçados a árvores, como se implorassem perdão. Registros históricos do período colonial mencionam o curupira como explicação recorrente para desaparecimentos em expedições de caça e exploração. Para se proteger, tradições populares recomendavam nunca entrar na mata sem pedir permissão, evitar matar mais do que o necessário e deixar oferendas simples como fumo, alimentos ou pequenos objetos naturais. O curupira não aceita metal nem fogo como afronta. Ele não é maligno. Ele é a resposta da floresta à violência humana. Avançando para as montanhas e florestas da região basca, o Grimório revela Basajaun, cujo nome significa literalmente o Senhor da Floresta. Sua origem mitológica remonta a tempos pré-cristãos, quando o homem ainda aprendia a conviver com a natureza e dependia dela para sobreviver. Basajaun não surge como inimigo da humanidade, mas como um guardião ancestral. Fisicamente, Basajaun é descrito como uma criatura gigantesca, coberta por longos pelos, com pés enormes e força colossal. Seu corpo lembra uma fusão entre homem e besta, carregando a imponência da montanha e da floresta. Diferente de outros espíritos, ele é frequentemente retratado como um ser observador, que caminha lentamente entre os vales e bosques. Sua atuação é dupla. Basajaun protege a floresta, mas também ensina. Lendas afirmam que foi ele quem ensinou os humanos a plantar, cuidar do gado e compreender os ciclos da terra. Contudo, sua benevolência tem limites claros. Quando a floresta é ferida ou explorada sem respeito, Basajaun responde. Seu rugido ecoa como trovão entre as montanhas, servindo como aviso para abandonar a região. Registros folclóricos relatam que ouvir o chamado de Basajaun era sinal de perigo iminente. Pastores e aldeões deixavam alimentos nas bordas da floresta como forma de respeito e evitavam acender fogueiras desnecessárias. Para se proteger, recomendava-se não desafiar a floresta, respeitar os ciclos naturais e jamais zombar de seus sinais. Basajaun não caça humanos, mas quando a ordem natural é quebrada, ele age como a própria força da terra corrigindo o erro. Avançando pelas páginas seguintes, o Grimório revela uma figura que não pertence a uma única floresta, mas a todas elas, Green Man. Sua origem mitológica é uma das mais antigas e difusas entre os guardiões da natureza. Ele surge em cultos pagãos europeus muito anteriores ao cristianismo, ligados à fertilidade, aos ciclos da terra e ao eterno retorno da vida. Com o passar dos séculos, sua imagem não desapareceu. Foi incorporada silenciosamente à arte medieval, esculpida em igrejas, catedrais e manuscritos, como um lembrete oculto de que a natureza precede qualquer fé humana. A aparência do Green Man é simbólica e inquietante. Ele é representado como um rosto humano emergindo de folhas, galhos e vinhas, ou como uma cabeça completamente tomada pela vegetação, da qual brotam ramos pela boca, olhos ou narinas. Em algumas variações, parece nascer da própria árvore. Em outras, parece ser devorado por ela. Essa ambiguidade não é acaso. O Green Man representa simultaneamente o nascimento, a morte e a regeneração. A forma como o Green Man atua não envolve perseguição direta nem violência imediata. Sua influência manifesta-se nos ciclos naturais. Onde ele é honrado, a terra floresce. Onde é ignorado ou profanado, a floresta adoece. Colheitas fracassam, animais desaparecem e doenças surgem sem causa aparente. Ele não pune o indivíduo,
Ele retira o equilíbrio. Sua justiça é lenta, silenciosa e inevitável. Registros históricos mostram que sua imagem aparece com frequência em locais cristãos medievais, não como adoração aberta, mas como sobrevivência simbólica de antigos cultos. Camponeses acreditavam que bosques ligados ao Green Man não deveriam ser cortados nem queimados. Para se proteger de sua influência negativa, realizavam rituais sazonais, danças, oferendas vegetais e respeitavam os períodos de descanso da terra. O Green Man não exige palavras nem sacrifícios sangrentos. Ele exige harmonia. Na hierarquia dos guardiões, ele não governa por comando, mas por ciclo. Onde há floresta viva, sua presença é sentida. Mais adiante, o Grimório conduz o leitor às florestas silenciosas do Japão, onde surge Kodama. Sua origem mitológica está profundamente ligada ao Shintoísmo, religião que reconhece espírito em todas as coisas naturais. Para essa tradição, árvores antigas não são objetos, mas moradas vivas de entidades espirituais. Essas entidades recebem o nome de Kodama. A aparência dos Kodama nunca é completamente definida. Em algumas lendas, manifestam-se como pequenas figuras humanoides de pele clara e olhos vazios. Em outras, jamais são vistos, apenas ouvidos como ecos estranhos, estalos inexplicáveis ou sussurros que se confundem com o vento. Muitas vezes, sua presença é marcada por árvores envoltas por cordas sagradas, sinal de que aquele tronco não deve ser tocado. A forma de atuação dos Kodama é retributiva. Eles não atacam por iniciativa própria, mas reagem quando sua morada é violada. Cortar uma árvore habitada por um Kodama é considerado um erro irreversível. As consequências não são imediatas, mas se manifestam como doenças, acidentes, azar contínuo e ruína familiar. O castigo não vem com fúria, mas com persistência. Registros históricos e tradições locais mostram aldeias inteiras evitando determinadas árvores por gerações, transmitindo oralmente a advertência de que ali residia um Kodama. Para se proteger, viajantes mantinham silêncio dentro da floresta, evitavam quebrar galhos desnecessariamente e faziam reverências antes de atravessar áreas antigas. Em alguns rituais, pequenas oferendas eram deixadas aos pés das árvores, não como pedido, mas como reconhecimento. Kodama não perseguem, eles permanecem. Sua força está na permanência. Na hierarquia dos guardiões da floresta, Kodama não são líderes nem guerreiros. São sentinelas silenciosas, testemunhas do tempo, espíritos que lembram ao homem que nem toda árvore pode ser derrubada sem consequências. Avançando pelas páginas seguintes, o Grimório adentra as florestas frias do norte da Europa, onde surge Skogsho. Sua origem mitológica está profundamente ligada ao folclore escandinavo, especialmente da Suécia e da Noruega, regiões onde a floresta sempre foi vista como território vivo, sedutor e mortal. Skogsho não é apenas uma guardiã da mata, mas a personificação de sua face enganadora, aquela que atrai antes de devorar. Sua aparência é construída para iludir. De frente, Skogsho manifesta-se como uma mulher de beleza incomum, traços delicados, voz suave e presença hipnótica. Muitos relatos descrevem cabelos longos e claros, pele luminosa e olhos que parecem refletir a própria floresta. Contudo, quem a observa por trás testemunha sua verdadeira natureza. Um corpo oco como um tronco apodrecido, costas abertas revelando madeira morta, ou ainda uma cauda animal que denuncia sua essência não humana.
A maneira como Skogsho age é profundamente psicológica. Ela não ataca de imediato, ela seduz, surge em trilhas isoladas, aproxima-se de caçadores, lenhadores e viajantes solitários, oferecendo companhia, abrigo ou desejo. Aqueles que a seguem raramente retornam. Alguns são encontrados dias depois, confusos, enfraquecidos, incapazes de explicar onde estiveram. Outros simplesmente desaparecem, absorvidos pela floresta como se nunca tivessem existido. Registros folclóricos nórdicos descrevem homens que retornaram de encontros com Skogsho mudados para sempre. Perderam o desejo pela vida humana, abandonaram aldeias ou enlouqueceram lentamente. Para se proteger de sua influência, antigos costumes recomendavam carregar objetos de ferro, pronunciar nomes sagrados em voz alta e jamais seguir alguém desconhecido para fora do caminho principal. Olhar para trás antes de aceitar sua companhia também era um gesto ritual, pois revelava sua verdadeira forma. Skogsho não protege a floresta por dever moral. Ela é a floresta quando esta decide desejar e consumir. Por fim, o grimório se torna pesado, como se as próprias páginas fossem feitas de madeira antiga, ao revelar os Ents, conhecidos nas lendas como os pastores das árvores. Embora popularizados pela fantasia moderna, suas raízes mitológicas são muito mais antigas, ligadas a arquétipos primordiais de gigantes vegetais que despertam quando a floresta está ameaçada além do limite tolerável. A aparência dos Ents é monumental. São seres colossais, com corpos formados por troncos retorcidos, pele de casca espessa, braços como galhos centenários e olhos profundos como cavernas verdes. Seu movimento é lento, deliberado, quase imperceptível à primeira vista. Um Ent pode permanecer imóvel por décadas, confundido com uma árvore comum, observando silenciosamente a passagem das eras. A forma de atuação dos Ents é baseada na paciência absoluta. Eles não reagem a pequenas ofensas. Observam séculos de agressões antes de decidir agir. Contudo, quando despertam, tornam-se imparáveis. Suas vozes ecoam como madeira se partindo, seus passos fazem a terra tremer, e sua fúria não conhece pressa nem misericórdia. Ents não atacam indivíduos isolados por impulso. Eles marcham quando a destruição da floresta atinge um ponto irreversível. Lendas antigas falam de florestas inteiras que andaram durante a noite, esmagando vilas que haviam devastado seus territórios. Registros medievais descrevem regiões abandonadas após árvores surgirem onde antes havia estradas. Para coexistir com os Ents, antigos costumes indicavam respeito absoluto às árvores mais antigas, evitar queimadas e jamais derrubar florestas inteiras de uma só vez. O silêncio, o tempo e o cuidado eram vistos como formas de reverência. Na hierarquia dos guardiões da floresta, os Ents ocupam o papel de juízes finais. Eles não vigiam constantemente, como outros espíritos. Eles aguardam, e quando decidem agir, não há fuga possível. Ents não esquecem ofensas antigas, e jamais perdoam duas vezes. Estes são os guardiões da floresta, não de uma floresta específica, mas de todas elas. Onde houver árvores antigas, raízes profundas e silêncio demais, algo observa. Outros nomes permanecem ocultos neste grimório, esperando o momento certo para serem revelados. Eu sou Vorat, o proscrito, e a floresta sempre cobra o que lhe é tirado.